Muito bom. O Senhor é bom, tem sido bom para você, tem sido bom para mim. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ao seu e ao meu favor. E elas são a causa, ou as causas de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui. Que bom que você está bem, está feliz. E nós vamos falar um pouquinho, continuar nesse assunto. Hoje é o último domingo, costuma ser um domingo que tem vindo alguém falar sobre um assunto pertinente à escola dominical. E eu quero também fazê-lo. E vamos aproveitar esse momento aqui, que é um momento para nós aprendermos, amém? Aliás, em todo tempo é o momento de aprendermos, mas especificamente quando nós falamos que estamos numa escola, subentende-se então que você vem também disposto a aprender, né? Jesus falou que lá em Mateus, quando ele estava falando sobre a parábola do semeador, e Mateus 13, muito obrigado, pastor. No último versículo da parábola, quando ele já estava explicando aos discípulos o que era cada uma das terras, ele falou: a terra boa é aquele que ouve e compreende. E esse dá fruto a 30, a 60 e a 100. Então, eu lhe motivo também e lhe animo a buscar compreender. E se você falar, mas eu não entendi, então pergunte. Porque quando você estava na classe, lembra? Se a professora falava alguma coisa ou o professor que você não entendia, normalmente você tinha a liberdade de perguntar. Então aqui você também tem a liberdade de perguntar. Tá bom? E se quem estiver aqui ministrando não souber responder, ele vai pesquisar e vai lhe dever uma resposta. Mas vamos procurar trazer todas as respostas. Amém? Você pode sair daqui com dúvida? Não, não deveríamos. Deveríamos sair daqui alimentados, sempre, bem instruídos. Amém? Porque a palavra de Deus serve para isso, para nos instruir, nos ensinar, redarguir em justiça, né? Para o nosso crescimento. Amém? Então vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta, né? Quem de nós aqui tem um ministério? Levanta a mão. Eu levanto. Amém? Alguns não levantaram a mão. Ou porque você não tem, acha, né? Isso. Talvez um pouco por não saber o sentido disso. Quem daqui, dos que levantaram a mão que tem, ou dos que não levantaram a mão, já orou a Deus falando: Senhor, eu quero ter um ministério? Levanta a mão. E alguns não oraram e Deus deu. Amém? Vou entender assim. Muito bom. Então vamos entender o que é, né, um ministério. Eu vou passar uma base rápida para a gente poder alinhar o assunto e depois a gente anda mais. Então, o que é o ministério? Peço que você abra lá na segunda carta de Coríntios. Capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E o versículo é o 18. Glória a Deus. Muito bom, eu vou ler aqui e vamos acompanhando. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18
diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está assim na sua Bíblia? Muito bom. Você sabe que você que já nasceu de novo, que já entregou a sua vida a Jesus, e não importa se isso aconteceu ontem, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos, ou há 20 anos, Paulo está escrevendo aqui que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então você e eu fomos reconciliados com Deus através de Jesus. Amém? E ele diz: todo mundo aqui foi reconciliado? Amém, ó que benção. Então, Paulo está dizendo aqui que todos nós, todos que fomos reconciliados, e você acabou de dizer que você foi, ele nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Amém? Significa que você tem um ministério. Até você que não levantou a mão, tem esse ministério. E o que é o ministério da reconciliação? É exatamente reconciliar, né, aquele ide de Jesus, para que possamos nós, como filhos agora, levar outras pessoas a serem reconciliadas com Deus, não por meio de nós, mas por meio de Jesus. Amém? Então, todos nós temos esse ministério aqui. Glória a Deus. Você gostou disso ou não? Amém. Amém, que bom. Então você que não imaginava que tinha um ministério, você tem. Mas aí eu quero lhe ajudar um pouquinho mais a entender o que é esse ministério. Isso é para alegrar que você tem um ministério. Olha que bom. Você viu que apareceu uma palavra aí, diaconia. Está vendo isso? Mas não é com C, igual nós estamos acostumados, é com K. E eu vou lhe explicar isso. A definição desse termo, ministério, é serviço. Por que ele põe aí do ofício de Moisés, do ofício dos apóstolos, profetas, evangelistas, anciãos, etc. Serviço daqueles que brindam aos outros com os ofícios da afeição cristã. Eu inventei isso? Não. Então eu quero lhe mostrar um negocinho aqui para você que gosta de... Quem aqui tem Bíblia eletrônica? Sim. No celular. Amém? Tá bom. Então, tem alguns irmãos que têm e não usam, tem alguns irmãos que têm e usam, tem irmãos que têm essa Bíblia e tem alguns irmãos que gostam de Bíblia de estudo. Então, o que acontece? Para que isso é importante? Vou fazer um parênteses aqui e a gente já volta, tá bom? Se você gosta desse tipo de Bíblia eletrônica para você estudar, eu não quero lhe incentivar aqui a substituir uma pela outra, mas eu quero lhe incentivar a você ler a Bíblia, seja ela eletrônica, de papel, ouvir em áudio, do jeito que você tiver condições, leia a Bíblia, tá? Mas se você gosta da Bíblia de estudar, há uma das Bíblias eletrônicas, é essa verdinha aí que eu estou colocando aqui em destaque, e você encontra ela nos mais variados tablets e celulares, seja do Android ou seja da Apple. Ela se chama Oliver Tree, e dentro dessa Bíblia você consegue encontrar algumas versões. Tem a versão aqui Almeida e Corrigida, que é exatamente a nossa, que a gente costuma acompanhar aqui e temos aqui na igreja. E tem a versão amplificada, tem uma série delas, e tem essa aqui que é Almeida, Revista e Atualizada, e ela tem um dicionário que é chamado Strong.
E nesse dicionário, quando você clica na palavra, e aqui eu estou mostrando só para vocês saberem que existe, ele dá o significado dela. Então, nesse caso aqui, quando Paulo falou do ministério da reconciliação, o termo no grego, que é no original, lá como foi escrito no Novo Testamento, é diaconia. Como é uma palavra que está escrito aí no grego, por isso que ela é com K. Mas nós conhecemos o termo diáconos ou diaconia com a letra C e não com K, como está aí. Tá bom? Mas eu queria só lhe mostrar isso para você que gosta de estudar, quer estudar a palavra, se aprofundar. Aliás, a Bíblia diz, Paulo falando a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, e como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Então nós precisamos conhecer e nos aprofundar em conhecer a palavra de Deus, né? Não fique só dependendo daquilo que você ouve aqui no domingo, mas pegue aquilo que você ouve aqui no domingo e estude durante a semana, seja o que foi ministrado na escola dominical, à noite, na quarta. Estude a palavra na sua casa para que você fique compreendendo. Porque Jesus falou que nós vamos dar fruto quando nós compreendermos aquilo que é a palavra de Deus, fazendo sentido nas nossas vidas. A palavra de Deus só na estante, lá no guardadinha, ela não serve de amuleto, nem de... não vai trazer nenhuma bênção. Nem estiver aberto no Salmo 91. Ela só vai nos abençoar se ela estiver no nosso coração. Foi isso que o salmista diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Muito bom. Então, voltemos aqui. E o texto diz, então, só para a gente fechar, que é esse ministério de reconciliação é um serviço. Ou seja, todos nós estamos convocados, não é um convite, é uma convocação a estarmos engajados em um serviço. Serviço de reconciliar outras pessoas também com Deus através de Jesus. Amém? Qual é a importância dessas informações? Para que isso? Aí você fala assim, mas isso não mudou nada na minha vida. Eu creio que faz sentido. É importante nós sabermos que mesmo com o passar do tempo, e que Deus nos dê novas atribuições dentro do corpo, e a gente vai falar um pouquinho disso, que atribuições são essas? Efésios, por exemplo, 4:11, que fala lá, nós vamos ler daqui a pouco, mas ele fala que Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mesmo assim, mesmo estando já chamado dentro desses ministérios, que nós podemos chamar de um dom quíntuplo, né? São 5 dons aí que o próprio Deus distribuiu à igreja, ao corpo dele, nós não deixamos de ter a função de servir. Ok? Ninguém que tenha passado ou sido chamado a ser um pastor, um apóstolo, um evangelista, pode falar, agora não sirvo mais, porque agora, olha só, minha função é outra. Não, nós não deixamos de ter, e nós vamos ver que isto é bíblico, tá certo? Por quê? Porque o ministério na igreja, e nós não podemos misturar isso, não é ser visto. Ministério na igreja é serviço. Às vezes nós confundimos, né? Queremos um ministério para ser visto. E o ministério não é para ser visto, o ministério é para serviço. Servir aos outros. Nem sempre você vai servir, ou eu, à frente. E nem sempre nós vamos servir nos bastidores. Não importa. O importante é que saibamos o que nós estamos fazendo aqui, que é servir. Servir a quem? Servir a igreja e a Deus. Se o nosso coração estiver nisso, firme nisso, nós não teremos dificuldade em falar, puxa, mas por que que eu estou nessa posição e aquela pessoa está naquela? Não, irmão,
Porque não importa a posição, todos nós estamos aqui para servir. A nossa intenção é promover o reino de Deus. Jesus falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Imagine só, se Jesus, como nosso exemplo, veio disposto a servir, por que eu e você haveríamos de ser tão desumildes? Existe esse termo? A ponto de falar: eu não sirvo. E eu vou lhe dizer uma coisa: quem não serve para servir, não serve. Nós temos que estar dispostos a servir. Amém? Amém. E a Bíblia diz que o próprio Deus é quem vai nos galardoar por isso. E se nós formos honrados pelos homens? Amém. E se não formos? Amém também. Porque nós estamos aqui para servir. Amém? Então, tenhamos consciência disso. E quem é que nos capacita ao exercício do ministério? É a minha sabedoria. É claro que não, não é? E aí nós vamos entrar um pouquinho nisso agora. Segunda carta de Coríntios, aí mesmo, capítulo 12. Dois textos que mostram como nós somos capacitados a servir em qualquer dessas áreas. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: e disse-me, Paulo estava aqui testemunhando a respeito de que ele poderia se gloriar de algumas coisas, mas o próprio Deus cuidou de colocar um espinho na carne. E aí ele falou: puxa vida, mas com esse espinho tá difícil. E aí o que Jesus falou para ele no versículo 9 foi o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, aí já é Paulo falando, para que em mim habite o poder de Cristo. E depois no 10 ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso faz sentido quando nós lemos aquele texto de Gálatas, que Paulo falou: vivo não mais eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a capacidade vem de Deus. Essa graça para exercer qualquer desses serviços é dele. Mesmo que você e eu pensamos: puxa, mas eu não sou capaz. Porque às vezes não é você que vai acordar e falar: olha, hoje eu acordei sentindo que eu sou mestre. Provavelmente alguém, na maioria das vezes, aquele que é o seu líder, vai chegar e vai falar: olha, Deus tem colocado no meu coração isso ao seu respeito. Provavelmente é assim. E aí você vai falar: ah, mas eu não me vejo, eu não sou capaz. Glória a Deus por isso, porque a capacidade não vem de nós. A capacidade é dele. Você já deve ter ouvido aqui várias vezes o próprio pastor Disseu e a irmã Ruth falando que quando tudo isso começou, ele não se enxergava. Mas quem o capacitou? Deus. E todos nós somos assim. E é uma tolice em algum momento da nossa vida acharmos que é pela nossa força. Então vá por favor em Efésios, também um outro texto que afirma essa mesma palavra a respeito dessa graça que Ele mesmo
nos dá para nos capacitar. Efésios 4, 7. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, irmão, eu lhe incentivo também a você que fala assim: puxa vida, mas por que é fulano que faz isso e não eu? Não existe um RH aqui na Terra, né, um departamento pessoal de recursos humanos para você reclamar sobre isso. Eu lhe incentivo a você entrar no seu quarto, orar e falar direto com Deus. E é Ele quem vai nos responder os motivos, né? Amém? Porque a Bíblia diz aqui em Efésios que é Ele que nos dá a graça para exercermos, para exercício do dom, do ministério, que Ele mesmo nos deu. Amém? Muito bom, vamos avançar. E na igreja local, né, no corpo de Cristo, Deus colocou esses dons e ministérios. Então aí mesmo em Efésios, no versículo 11 desse mesmo capítulo 4, olha que interessante. E o pastor Disseu deu uns para... Não foi? No versículo anterior, né, nos anteriores, aí ele está falando a respeito de Jesus, que aquele mesmo, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Está falando de Jesus. E Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Há algum santo aqui? Amém. Amém, glória a Deus. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, todos cheguemos, é que eu perdi aqui, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Como é que é, pastor? É para todos nós. Essa distribuição que o próprio Jesus fez, Ele mesmo colocou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação da igreja, para que nós crescêssemos juntos. E não é a intenção nem de Deus, e nem, eu tenho certeza disso, do nosso líder, que uns cresçam e outros não. Você que tem mais de um filho, você gostaria que um dos seus filhos crescesse, desenvolvesse e o outro ficasse raquítico? Quem ficaria feliz com isso? Nenhum de nós. Um está crescendo e o outro não. Você pensa assim: ah, é problema dele. Não comeu porque não quis. Não. Você tuxa comida no menino, não é? Ou na menina. Não é assim? Porque nós queremos ver o que? O desenvolvimento. Você está levando a sua bebezinha ao pediatra e fazendo o acompanhamento, todos nós fazemos isso, para quê? Para você ver se a curva de crescimento dela ou dele estão dentro dos limites estabelecidos aí pela medicina. Se tiver abaixo, você fica preocupado, não é assim? Então, Deus também quer que todos nós cresçamos do jeito que tem que crescer. E é para isso que existe esse lugar aqui, a igreja local, para que nós possamos crescer juntos. Não é saudável que alguns cresçam
e outros fiquem para trás. Porque nós fomos chamados para servir uns aos outros, para que todos possamos chegar juntos à estatura completa de Cristo, é o que diz aqui. A estatura de varão perfeito. E é uma tolice nossa se nós acharmos assim, como eu já estou quase lá, falta muito pouco para a minha perfeição, então vocês aí que se virem. Puxa vida, né? Já demonstraria que essa pessoa está longe da perfeição, e ainda o sentimento de não servir aos outros e querer trazer na mesma medida é um erro. Amém? Então nós estamos aqui para andarmos e caminharmos juntos, como igreja, como corpo. E eu creio que Deus já tem levantado e vai levantar pessoas capazes de operar dentro desses ofícios. Porque nós temos aqui no nosso ministério hoje pastores, nomeadamente, né? E o nosso pastor, a quem nós também consideramos e chamamos, porque entendemos que foi Deus que o chamou para isso, como apóstolo. Às vezes nós não falamos pelo costume, não é? Pelo tempo, tanto tempo que nós estamos convivendo junto com o pastor Disseu, irmã Ruth, alguns chamam de tia Ruth, ou tio Disseu, pela familiaridade que temos, mas isso não significa que não há um reconhecimento do chamado de Deus para a vida deles. Amém? Eu creio que Deus já levantou e está levantando e vai levantar profetas. Eu vou falar, aí você fala amém nessa hora. Deus já levantou e está levantando e vai capacitar pessoas para o ministério profético, para o ministério de mestre, para o ministério de, qual faltou? Evangelista. Aí você fala assim, mas eu evangelizo. Amém, glória a Deus, mas precisa entender se realmente você está evangelizando, cumprindo o ID, né, o ministério da reconciliação, ou se Deus realmente se você já está nesse ministério como evangelista. E como é que nós vamos descobrir isso? Indo atrás, estando preparados para exercer a função. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12. Esses dois textos, eles se complementam, né? Paulo mesmo escreveu os dois. Capítulo 12, versículo 28. Mas vamos ler o 27. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Diga assim: está falando comigo. Está falando comigo, conosco. Amém? De novo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E aí o versículo 28 diz: e a uns pôs Deus. De novo ele repete que Deus, lá ele falou Jesus, e você sabe que Jesus é Deus, não é? Amém. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas e variedades de línguas. Muito bom. Depois ele pergunta até no 29, são todos apóstolos? A resposta está implícita aí. São todos profetas? Não. São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Mas ele dá uma sugestão no 31. Portanto, procurai com zelo. O que é zelo, irmão? Cuidado, com diligência, com sabedoria, com afinco, os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai falar sobre esse caminho
ainda mais excelente, que é o amor. Amém? Muito bom. Então, a Bíblia está nos motivando a procurar esses dons. Então, eu queria que você, aí nesse... Não, vamos avançar um pouco mais aqui. E qual deve ser a nossa atitude, né? Eu queria fazer um parênteses sobre isso também. Diante dos dons e do ministério. Para que não haja confusão na igreja, eu acho que fica fácil da gente compreender com o exemplo bíblico mesmo de homens que foram chamados dentro desses dons, né? Para servir nesse ofício que nós estamos falando aqui, ou nesses ofícios. Então, Paulo, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13 de Atos, Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, ou profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então você vê pela Bíblia que Paulo aqui, Saulo é o próprio Paulo, ele, aqui em Atos 13, ele já estava na igreja, operando dentro desses dois chamados. Não só ele, todos esses aqui, mas Paulo já estava aqui operando, junto com eles, dentro desses dois chamados, profético e de mestre. Ok? Agora olha que interessante, como Paulo se portava em relação a isso, e logo no capítulo 1 de Romanos, se você puder ver aí, ele já aparece com um terceiro chamado. Mas eu queria chamar a nossa atenção para a maneira com que Paulo se apresenta ou é apresentado. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Diz aí, Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Ele já operava como profeta e mestre. Mas ele não fez questão aqui de colocar à frente o seu currículo. É interessante, teve uma vez que a gente estava nós fomos numa igreja, e eu nunca tinha ido, e há uns anos atrás a gente foi, é uma vigília que tem num lugar chamado Vale da Benção, e eu esqueci o nome do lugar, é ali no começo é isso aí, Araçariguama, no começo lá da Castelo Branco. E aí nós fomos lá, né, uma sexta-feira, e aí, como é um culto assim, que não tem uma denominação, mas as pessoas organizam aquele culto, acho que há muitos anos, né? Não sei se alguém já esteve lá, eu creio que sim. E ele é interdenominacional. Não tem uma igreja que, é batista, é metodista. Não, é um culto, né? Então vão pessoas de vários lugares. Eu achei interessante que aí eles chamam, você está aqui pela primeira vez, aí levanta, aí ele fala, vem aqui na frente, aí todo mundo vai lá, aí ele pede para as pessoas se apresentarem. E chegou na minha vez de se apresentar, seu nome, de onde você é? Eu falei, bom, sou Rodrigo, e eu congrego lá no Parque América. Acredite, existe o Parque América, porque a gente sabe que existe, mas o pessoal lá, falei, lá na Zona Sul, enfim. E aí você vê outras pessoas se apresentando assim, meu nome é Evangelista José. Eu fico pensando, será que o RG dessa pessoa mudou? Meu nome é Pastor Fulano, meu nome é Profeta Manuel.
Será que no RG dessas pessoas está alterado? Porque o teu nome não mudou. Aliás, quando a Bíblia diz que Deus vai te chamar pelo nome, Ele te chama pelo teu nome, Ele não vai me chamar de pastor, professor, diácono, Ele vai me chamar de Rodrigo. E quando Ele lê Rodrigo, Ele fala Rodrigo, tem que estar atrelado ao Rodrigo, servo. Amém? Amém? Servo. Porque Paulo, e olha que eu creio que nenhum de nós aqui escreveu tanta carta igual Paulo, né? Que tivesse sido registrada para edificação da igreja. Paulo, vamos terminar o versículo, Romanos 1:1. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Se você olhar em todos os capítulos, todos os primeiros capítulos das cartas de Paulo, em todas ele começa com Paulo. E aí algumas, aqui de Romanos ele pôs Paulo servo, nas outras ele coloca Paulo apóstolo, mas ele não põe apóstolo Paulo, ele põe Paulo apóstolo. Por quê? Porque aquilo é um serviço, aquilo é um trabalho que Deus colocou na vida dele para a edificação do corpo. Amém? E ele sabia, Paulo, que ele não deveria mudar e achar que ele era demais por causa daquilo. E se você também for para ver que não é só Paulo, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, mesma coisa, no versículo 1, Pedro sauda a igreja do mesmo jeito. Simão Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele começa então a carta. Então Pedro também, a exemplo de Paulo, não teve a preocupação de falar, olha, apóstolo Pedro. Não, Pedro, servo. Então isso é para quê? Para nós entendermos pela palavra que Deus pode sim nos levantar. Deus pode sim nos chamar para trabalhos específicos. Mas nós não vamos deixar de ter a função de servos. Não é título, é ofício, é trabalho. É um encargo que Deus, Ele mesmo, colocou na igreja. E olha, eu vou dar uma dica a você que fala, mas eu preciso ser respeitado por causa do meu cargo. E é por isso que eu falo, irmão, o respeito, ele não vem por causa do título ou do cargo. O respeito, ele vem pela lei da semeadura. Não é? Você respeita e as pessoas te respeitam. Seria uma tolice de qualquer um de nós que temos a função, né, estamos com esse ofício de pastor, achar que, então você tem que me servir. Não. Não é isso não. Você me deve continência. Não, irmãos. Primeiro que aqui não é o exército. Não é? Nós devemos respeito. Quem deve respeito a quem? Todos devem respeito a todos. Amém? E nós temos que trabalhar, pois não, Odilon? Claro, e nós temos que trabalhar para a edificação do corpo. Então, o respeito que nós devemos aos mais velhos, não é porque um tem título, não. O mesmo respeito que eu tenho no sentido da educação, como disse o Odilon, pelo pastor Disseu e a irmã Ruth, pela idade deles, eu tenho também pela irmã Daura, pela idade dela. Não, mas eu respeito o pastor Disseu diferente, porque ele é... Não, eu respeito o pastor Disseu como obviamente como nosso líder, mas como um senhor. Se eu tiver que dar o lugar para ele, eu dou. Se eu tiver que dar o lugar para a irmã Daura, eu dou também. Ou não? Não, eu sirvo ao pastor. Não, irmão. Nós temos que servir a todos. E por causa disso, então,
não devo mais respeito ao pastor. Não, pelo contrário, eu estou lhe chamando a dar o mesmo respeito a todos que você dá a ele. Não é deixar de dar a ele. Não, iguale por cima, tá bom? Por que eu estou lhe incentivando a isso? Porque essa é a consciência que nós devemos ter. Amém? A Bíblia diz lá, quando Deus mandou Samuel ir atrás de Davi para ungí-lo rei, o que Samuel falou ali com o profeta? Deus falou para Samuel: você está vendo como o homem vê, mas eu não olho para o exterior, eu olho para o coração, para o interior. Então, quando Deus vai nos chamar, inclusive hoje, para os ministérios, Ele está olhando o nosso coração. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Está registrado lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Amém? Muito bom, então fechamos aqui o parênteses. Aí eu queria fazer um quadrinho aqui para a gente entender bem. Olha só, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Tá bom? Faz de conta que isso é um corpo, você entendeu? Olha que corpo. Visualize ali o braço, a perna. Desse corpo da igreja é que saem, na ordem lá de Efésios, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Amém? Ele está fora aí só por causa do espaço, tá bom? Mas é lá de dentro. O pastor não está fora da igreja, o pastor faz parte da igreja, faz parte do corpo. O apóstolo, o evangelista, o mestre, todas essas pessoas que têm essa função, elas fazem parte da igreja, são servos. Amém? Você vê que está sendo puxado lá de dentro. E aí, olha que interessante. Onde entram os outros? Como é que começou essa história? Vai lá em Atos, por favor. Atos 6. Porque nós lemos em Coríntios, enquanto você acha, nós lemos em Coríntios, o próprio Paulo, depois que ele falou, ele perguntou: são todos apóstolos? São todos profetas? E a resposta é não. Atos 6. Versículo de 1 a 3, ou versículos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Muito bom. Você vê então, nós vemos aqui que os 12, está falando dos 12 apóstolos, né? Aqueles que andavam com Jesus, e um deles que veio logo depois que Pedro e os apóstolos o colocaram em substituição a Judas. A igreja estava crescendo e estava reclamando: puxa, as pessoas não estão sendo atendidas. Em que aspectos da igreja? Todos. Aí eles falaram assim: olha, não somos nós que vamos ficar servindo às mesas. Por quê? Isso é uma arrogância dos apóstolos? Não. É porque imagina que 12 homens fossem fazer o trabalho todo de serviço, de apoio na igreja.
ia faltar tempo para eles estudarem a palavra. Tanto é que no versículo 4, eles falam: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, justamente para cuidar de alimentar a igreja, espiritualmente e em todos os aspectos que ela precisa ser cuidada, alimentada. Mas eles reconheceram que eles precisavam de apoio. Isso nos faz lembrar de Moisés, quando ele estava trabalhando incansavelmente lá no deserto, e o sogro dele viu e falou: Moisés, você vai morrer, você e o povo, porque você não vai conseguir atender todo mundo, o povo vai ser mal atendido, porque você vai se cansando. Então posso lhe dar uma sugestão? Divide, pega homens também idôneos e divide a função com eles. Um vai cuidar, aquele que tem melhor capacidade, cuida de 50, o que tem um pouco menos, cuida de 30, aquele que é um pouco mais devagar, porém é importante também, cuida de 10, aquele que é mais ligeiro, cuida de 100. E aí Jétro deu essa dica a Moisés, Moisés ouviu e fez essa divisão, e isso foi uma bênção na vida dele. E aconteceu aqui a mesma coisa. Agora, nós entendemos, olha como é importante ver a palavra. Nós entendemos que aqui, inclusive está no subtítulo aí da sua Bíblia, a instituição dos diáconos. Mas no texto bíblico, não fala que são diáconos. Fala que são homens que foram chamados para o serviço. Esse serviço é o mesmo que nós vimos lá em Coríntios, na raiz da palavra, diaconia. Porque diaconia, e eu não estou aqui agora falando, então todo mundo é diácono. Não, eu só estou falando que esse trabalho é muito mais abrangente do que a função que nós conhecemos aqui como diácono. Aqui é todo o apoio ao pastor da igreja. Todo o apoio que se dá para o crescimento da igreja está incluído aqui. Porque quando os apóstolos falaram assim: olha, nós precisamos de homens idôneos, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para servirem ao povo. Ele usa aqui o termo servir às mesas. Irmão, você tem jantado e almoçado aqui na igreja? Não, mas fisicamente? Você precisa de garçons aqui todo dia para ficar servindo a mesa? Não, nós precisamos, então isso aqui foi um termo usado para dizer, servir a igreja. Onde? Em tudo aquilo que a igreja precisar. Quais são as coisas que a igreja precisa? Então nós podemos melhorar aqui o nosso corpinho, né? Então está lá Cristo de novo, a igreja, todos os 5 dons que está escrito lá em Efésios. E aí esse texto de Atos 6, de 1 a 3, e tem um outro texto lá da primeira carta de Coríntios, nós já até lemos, capítulo 12, versículo 28, eu vou ler novamente. Alguém aí tem a versão na linguagem de hoje? Se você não tiver, eu tenho aqui. Tem? Não quer se manifestar? Eu vou achar aqui então. Então, eu vou ler para vocês. Nós vamos ler novamente na nossa versão comum, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Diz assim, na nossa corrigida: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, e ele continua fazendo aquelas perguntas. Olha na linguagem de hoje, diz assim, versículo 28, na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pois, os que fazem milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Então,
o mesmo texto, onde ele, na nossa versão, nós ouvimos o termo socorros, que lá em Atos, os apóstolos falaram, as pessoas que servem à mesa. Ele diz aqui, numa outra versão, pessoas que têm o dom de ajudar, e umas de liderar, que na nossa versão fala governo. Então, nós percebemos na igreja local, quem são esses lugares? Os diáconos. Agora sim, os diáconos que nós conhecemos lá com a letra C. Louvor. Alguma vez você chegou aqui e não tinha grupo de louvor? Alguma vez você achou na Bíblia um termo falando, e fulano tinha o ministério nasceu só para o louvor? Não. Por quê? Porque louvor é um apoio ao pastor para a liturgia do culto, para que nós possamos organizar aqui essa reunião. E nós precisamos de quem para fazer isso? Pessoas que estejam disponíveis a servir no ministério, tal como os diáconos. Imagina se você chegasse aqui na ceia e fosse assim, uma mesa aqui na frente com as bandejas de pão e do vinho, né, a representação do vinho, e o pastor que estivesse pregando aqui falar, irmãos, agora, né, vamos lá, 1 Coríntios 11, lê o tal, por favor, irmãos, pega aí. Ia ficar organizado? Como é que você acha que ia ficar? E correm, porque tem os pedaços maiores aqui. Pensou? Capaz do irmão que está lá atrás chegar aqui, só ter o farelinho lá. Então, isso são coisas que são necessárias para a organização. O que mais? Escola Bíblica Dominical. Intercessão. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui. Som, mídia, e etc. Tem uma série deles. Né? Todos esses trabalhos que são feitos no sentido de servir, de ajudar, de criar essa estrutura que apoiam o pastor, são esses trabalhos que os apóstolos falaram. Precisamos de pessoas. Agora é importante a gente entender que são pessoas idôneas, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria, de boa reputação. São as mesmas, pastor Nilo está falando, e é verdade, são as mesmas credenciais, né? os mesmos requisitos para todos esses serviços. Ah, mas eu sou talentoso, olha, toco que é uma beleza, mas é de boa reputação? É cheio do Espírito Santo? É cheio de sabedoria? Está capacitado. Ah, não, eu só toco. Aí ele pode responder, mas eu sou cheio de fé, eu vou chegar lá. Não, tem que ser. Tem que estar exercendo essas coisas. Não é? Aí tem uma coisa interessante, aí você fala assim, ah, então todo esse povo aí manda na igreja? Porque você já ouviu falar, não está na Bíblia isso, tá bom? Mas é um termo, um ditado popular, cachorro com 2 donos, o que acontece com ele? Morre de fome. Nós temos uma cachorra em casa, que é chamada cadela, né? Mas é cachorro. E fica estipulado que a função de servir a janta é minha. Porque não funciona se for minha, da Nádia e do Heitor. A chance dela ficar sem comer é grande. Sabe por quê? Porque eu vou chegar em casa mais tarde e vou falar, bom, já devem ter colocado comida para ela. A Nádia já vai pensar, bom, o Rodrigo vai chegar depois, ele põe comida para ela. E o Heitor fala, ah, meus pais já pensaram nisso. Ninguém pôs. Morreu. Ficou sem comer. Então, tem coisas que precisa de... E aí existe na igreja
Uma pessoa que, inclusive, se você for lá em Apocalipse, nas 7 cartas lá do Apocalipse, está escrito: e ao anjo da igreja. Quem é esse? É o pastor. No nosso caso aqui, nós temos um pastor que também tem o ofício de apóstolo. Mas você entende que, embora nós tenhamos aqui alguns pastores, não é o professor da escola dominical, o líder do louvor, todo mundo manda. Então, se você quiser fazer alguma coisa, pode perguntar para qualquer um, para os diáconos. Não, existe uma hierarquia, que é justamente no sentido de organizar a estrutura para que não vire uma bagunça, para que não haja um caos, tá certo? Ordem e decência, muito bom. Então isso mas eu sou evangelista e eu tenho que me sujeitar ao pastor? E por que não? Sim, mas eu sou tudo isso aí mais um pouco. Ainda assim, esteja lá sujeito. Os ofícios não servem para gerar divisões. A Bíblia, irmãos, é muito sábia. Está tudo explicado para que nós possamos crescer. Amém? E aí, nós podemos entrar aqui em outros pontos dentro desse assunto do ministério, em a função deles, como fazer, como se preparar, mas eu gostaria de, aproveitando que nós estamos na escola dominical e hoje, especificamente falando sobre o tema, algo ligado a EBD, diretamente às crianças, eu queria aproveitar essa meia hora para a gente focar um pouco nisso. E tudo isso que foi falado é justamente para quê? Para termos uma base, né? Então agora, todo mundo alinhado, todo mundo sabendo que tem um ministério, né? Todo mundo motivado a se preparar. Agora nós podemos falar mais específico. Amém? Está claro até aqui? Você compreendeu bem? Tem alguma dúvida? Está chateado porque você não manda? Quem manda é o pastor? Não. Amém. Muito bom. Então, glória a Deus. Queria que você abrisse lá no livro de Mateus, no Evangelho, capítulo 19. E eu quero aqui lhe motivar, né? E por que eu tenho pedido ao Marcelo para colocar isso como a graça que nos aperfeiçoou? Porque para qualquer dessas coisas, nós precisamos da graça de Deus. Não vem de nós mesmos. É tudo dele. Por ele e para ele. Tudo. Amém? Tudo é dele. E é por causa dele. Mateus 19, versículos de 13 a 15, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Você percebeu que está falando de criança? Quando Jesus falou dos pequeninos aqui, ele está falando de criança. E há um termo aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, quando você chega num lugar, numa empresa para trabalhar, e a pessoa fala: você vai exercer a sua função diretamente para o dono da empresa. Você se prepara melhor ou não? E quanto maior a empresa, maior vai ser o nosso preparo. É comum isso.
Não, você vai trabalhar aqui para fulano de tal, ele é encarregado. Você vai prestar atenção também, mas se falar, você vai trabalhar para o dono, eu acho que você vai se preparar melhor, não vai? Muito bom. Olha que interessante. Se você prestou atenção, Jesus falou, usou um termo aí. Que termo Jesus falou a respeito das crianças? Não, além do não as desprezais, mas depois ele fala, das crianças é o reino dos céus. Irmão, você acha que a gente precisa se preparar para trabalhar com criança? De acordo com esse versículo, quem trabalha com criança, trabalha para os donos do reino do céu. Ou não? É o que está escrito. Aí você pode falar, mas Jesus queria dizer que é para as pessoas que têm que se tornar como uma criança. Amém, mas aqui está escrito que deles, das crianças, é o reino dos céus. Jesus falou, lá no céu, ó, eles mandam mais do que vocês, hein? Porque eles são os donos. Então, a criança vai ficar criança para sempre? Não. Mas Jesus estava chamando atenção para as crianças. Será que é importante servir as crianças? Sim. Por quê? Por que é importante nós termos uma escola dominical e graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus nós temos a consciência, porque Deus colocou isso na vida dos nossos líderes desde sempre, do cuidado com o trabalho com as crianças. Por quê? Porque uma igreja, você sabe, você acabou de falar que a criança não vai ficar para sempre criança, ela vai crescer. São as crianças que vão assumir as funções, todas essas que nós falamos aqui, com o passar do tempo. Há 30 anos atrás, eu era um junior, estava dentro da classe da escola dominical. 30 anos depois, eu estou servindo a igreja, tal como outras pessoas aqui. Agora, se essas crianças são mal cuidadas, mal ensinadas de maneira despreparada, a igreja, quando elas estiverem nessas funções e servindo, a igreja vai estar refletindo esse despreparo. Ou não vai existir também. Então, é importante servir as crianças? Você que fala, se tem um ministério, olha, se tem um departamento, se tem um lugar que eu nunca quero, é o ministério ou o trabalho com crianças. É um erro nosso pensar assim. Por quê? Porque esse deve ser um dos lugares prioritários nossos em trabalhar, em ensinar bem. Porque não adianta depois, olha, a maioria dos textos que nós temos memorizados, a gente não aprendeu nessa semana e deixa eu memorizar para poder ir falar lá na frente bonitinho. Não, você vem aprendendo ao longo de sua vida. E na escola dominical, um dos maiores focos que se dá ao aprendizado da palavra de Deus. Aquilo que está escrito lá no Salmo 119, 11. Para quê? Para que nós desde cedo possamos ter a palavra no nosso coração, sabendo que é por causa da palavra que nós vamos ter força para não pecar, para nos desviarmos do mal, para cumprir o que está escrito no mesmo Salmo 119, alguns versículos antes, que fala assim: como purificará o jovem ou o mancebo o seu caminho, observando, verso 9, observando o seu caminho conforme a palavra que está onde? No meu coração, para eu não pecar. No mesmo capítulo ele fala essas duas coisas, e lá na frente, no versículo 105, o salmista ainda fala que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para quê? Justamente para quando eu estiver andando, mesmo que seja em um ambiente de trevas, eu tenho a palavra para me ajudar a discernir o que eu posso e o que eu não posso fazer. E eu lhe pergunto, as crianças, em algum momento de sua
infância, adolescência e juventude, eles vão andar em ambientes de trevas? Sim. Sim. Porque eles vão estar na escola. A escola é um ambiente de luz ou de trevas? De trevas. Eles estão no mundo e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, é por si só um ambiente de trevas. Para isso, a palavra. Agora, imagine só, para que nós possamos ensinar a palavra para uma criança, prioritariamente eu preciso saber a palavra. Significa o quê? Que você vai sair daqui hoje e vai falar assim: ah, agora eu quero servir na escola dominical. Glória a Deus. A intenção é essa mesmo, que você saia motivado a isso. Mas é simplesmente chegar e fazer? Uma pergunta do nosso cotidiano, né? Você assiste lá, por exemplo, o MasterChef. Aí você fica empolgado. Você nunca cozinhou, não fritou um ovo na vida. Mas você se empolga lá com aquele pessoa que fez um prato maravilhoso, ganhou. Você fala: ah, descobri o meu talento. E aí você fala para sua família: ó, pode ficar tranquilo, amanhã a cozinha é minha. Você nunca fez nada. Está igual eu, fervidor de leite. Ainda derrama. A única coisa que faz é deixa cair no fogão. Aí você vai chegar lá e vai fazer. Vai ficar boa a comida? Não. Por mais que você siga lá o videozinho do YouTube para ir te mostrando. Mas não sabe. Irmão, eu não faço a mínima ideia como é que as irmãs conseguem fazer um bolo que em cima é de um jeito e embaixo é de outro. Aquilo deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. E para a irmã é fácil. Mas não dá, não me entra na cabeça, entendeu? Fazer aquilo. Como pode? Aquela coisa separadinha assim. Mas ela se preparou para aquilo, né? Aí você vai lá no restaurante onde o Rafa é o sushi man, sushi, alguma coisa lá. Aí você fala: nossa, como está bom, vou chegar em casa também, vou lá cortar um peixe e fazer. Irmão, não faz isso não. Vai estragar o peixe, coitado do peixe. Então existe um preparo. E nós achamos, eu estou falando aqui da escola dominical, mas para todos os trabalhos existe um preparo. Você não pode acordar hoje e falar: ah, olha, sonhei que eu estava tocando no louvor. Glória a Deus, Gilmar, Rafael, estou na brecha. Posso começar domingo? Não, irmão. Vai se preparar. E aí, às vezes nós não entendemos por que o tempo do preparo. Você sabe que, engraçado, é um testemunho caseiro. Ontem, o Heitor está estudando teclado, o professor é o Jonatas, do pastor Maurício. E aí ontem mesmo eu falei: filho, porque ele falou, né? Ah, eu aprendi a tocar, então se verá. Eu falei: muito bom. Eu falei: então toca, né? Ontem eu falei: toca para eu ver. E ele foi tocar, obviamente que ele ainda não treinou da melhor maneira ainda. E aí ele foi tocar e ficou bravo. Eu não sei para que vocês querem que eu toque isso aqui. Ficou nervoso. E aí ele começou a chorar. Eu falei: filho, é assim, demora, você tem que treinar todo dia, meia hora. A Nádia já gritou: 1 hora. Eu falei: 1 hora. Siga o conselho dela. 1 hora, tem que treinar, alguma coisa tem que treinar todo dia, para que você, né, um dia, mas para quê? Falei: para você ter esse talento, desenvolver isso, a música vai te ajudar. Mas eu não quero tocar na igreja. Falei: tá bom, então, para você, toca para nós aqui. Mas para quê? Eu vou tocar só para nós? Falei: toca, vai te ajudar. Então foi um dilema ali, um momento de, sabe aquele... como é que se fala? Da identidade, enfim, estava ali num momento de dilema interno e, enfim, mas tudo isso era uma desculpa para não estudar o teclado. E eu falei: olha, você precisa se preparar. Sabe por quê? Eu falei para ele: porque hoje, por exemplo, eu gostaria muito de ter
essa habilidade de tocar o teclado ou o violão. Mas eu não me preparei para isso. E hoje me faz falta. E é uma pena. Aí ele falou, mas o senhor toca bateria. Eu falei, tá bom, mas eu não vou ir numa casa levar uma bateria. Ó, irmão, vamos fazer um culto aqui. Sozinho, não dá. Seria muito melhor se eu tivesse o violão. É ruim a bateria? Não, foi uma benção. E é uma benção na minha vida. Mas ela funciona só aqui no culto. Não dá para eu ir na casa da irmã, vai me expulsar se eu chegar lá com a bateria. Ó, irmão, nós vamos fazer um culto aqui. Como não tinha ninguém para tocar, eu trouxe minha bateria. Imagina. Vai ser uma benção, né? Então, às vezes nós não... E por que eu estou te dando esse exemplo? Nós temos que nos preparar. E tempo de preparação não é tempo perdido. Se prepare. Eu tenho um sonho. Olha, eu tenho um chamado, por exemplo, no ministério profético. Você sabe, um parênteses aí dentro disso. E eu quero que você tenha a mesma convicção disso. Se você tem, glória a Deus. Desenvolva isso. Mas você sabe que o profeta, hoje, na nova aliança, ao contrário do profeta da antiga aliança, a igreja não vai ser guiada pela profecia. A igreja é guiada pelo Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Mas a Bíblia diz que é para haver um profeta, ou profetas, na igreja. E eles vão trazer uma palavra. Você sabe que você, quando vai profetizar, ou temos alguns irmãos aqui que já foram usados e são usados no dom da profecia, essa pessoa não é possuída. Você sabia disso? Ela não é possuída. De repente, muda a voz. Não, quem faz isso é o diabo. A Bíblia diz que o profeta está sujeito ao espírito dele. Então o profeta ele está falando de maneira consciente. O espírito está sujeito ao profeta. Então ele está falando aqui, trazendo aquela profecia de maneira consciente. Deus colocou algo no coração dele, o inspirou, mas ele vai falar de acordo com conhecimento. É por isso que a pessoa vai falar com o vocabulário que ela sabe. Ela vai falar com o texto que ela sabe. O que eu quero dizer com isso? Se Deus lhe chamou para isso, se prepare. Aonde? Na palavra. Isaías 8:20. Vamos ler. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alvo. O que o texto nos diz? Se não for de acordo com a palavra, não vai ter sucesso. Inclusive, não é isso o tema de hoje, falar sobre o ministério profético, mas Paulo também escreveu que a igreja deve julgar a profecia. Sim. Se alguém falar línguas, tem que ter interpretação. Se alguém profetizar, a igreja pode julgar. Você não pode ficar ofendido. Estão me julgando. Não estamos julgando o profeta, está julgando a profecia dele. Por quê? Porque a pessoa está falando com o conhecimento dela, algo que Deus a inspirou a falar. Então, é melhor que haja um preparo. Aí você pode perguntar, puxa vida, mas eu não sirvo em nada, eu não faço nada. Irmãos, quantas coisas nós temos de oportunidade de trabalho na igreja? São muitas. São muitas, e todas elas são serviços que são para abençoar a igreja, para a edificação do corpo, para apoio à liderança, para apoio ao pastor. O pastor, nós falávamos disso ontem, ele não consegue fazer tudo sozinho. Os apóstolos falaram isso, né?
Não consegue fazer tudo sozinho, precisa de pessoas para ajudar. Onde estão essas pessoas? O pastor precisa de pessoas para ajudar na edificação e na organização desse trabalho. Aonde estão essas pessoas? Aqui, irmãos, eu sou essa pessoa. E você também. Ah, mas ninguém nunca me deu função. A Bíblia já lhe deu. Jesus já lhe deu. Exerça. Ah, mas o que eu preciso para exercer? O que eu preciso para ajudar na escola dominical, a cuidar dessas crianças? Você sabe que isso, eu não quero dizer que a escola dominical, ou o louvor, ou qualquer que seja, ou a diaconia, ou o som, são estágios. Não é isso, de maneira alguma. Mas são tempo, estações que Deus usa para nos preparar. Eu posso ser um pastor de crianças. E o meu chamado para a vida toda pode ser aquilo. Eu posso ser um professor, um mestre para crianças. E aquilo pode ser a vida toda. Mas pode ser um tempo. Deus pode levantar alguém, como tem levantado aqui o pastor Ricardo, para ser um pastor de jovens. Aquilo pode ser para a vida toda ou pode ser num tempo. Significa que, então o pastor Ricardo usou os jovens, ou tem usado os jovens como trampolim? De maneira alguma, ele tem usado aquilo para edificar a igreja. Os jovens não fazem parte da igreja? Fazem. As crianças não fazem parte da igreja? Fazem. Então, se você está trabalhando como um pastor lá na escola dominical, glória a Deus, você está edificando a igreja. Como um professor, você está edificando a igreja. Como um organizador dos bastidores da escola dominical, você está edificando a igreja. Amém? É importante que tenhamos essa consciência, para que possamos compreender qual é o nosso lugar e como nós podemos ajudar. Outro dia eu falei com um irmão, né, o nosso querido irmão, você conhece o Edson? Você conhece um monte de Edson, né? Eu vou pedir para ele ficar em pé, porque talvez você não conheça, ele é relativamente novo aqui na nossa igreja. Cadê o Edson? Edson, fica em pé, Edson. Olha lá que benção, menino bonito. Obrigado, Edson, pode sentar. Você já acessou o site da igreja? Alguém nunca viu? Então veja. Então nós temos lá um site da igreja, mibpa.com.br. Esse irmão nos abençoou com seu talento e montou aquele site com a ajuda de outros, mas ele se prontificou. E eu, outro dia falando com ele, falei, Edson, eu preciso fazer lá um ponto lá dos cursos. Eu gostaria de colocar lá a inscrição, a ficha de inscrição para as pessoas entrarem, fazerem, fica tudo mais fácil, a pessoa faz em casa, já coloca lá os seus dados e tal. Falei, você me ajuda? Porque eu preciso, né, fazer a minha parte nessa tarefa também, até para dar exemplo para os outros que estão engajados no site. E ele foi me ajudar. Quando ele estava lá me explicando, ele falou, Rodrigo, eu posso te ajudar, mas vai demorar, porque você não sabe a base aqui da programação e tal. Aí ele falou, mas eu gostaria de... Eu quero servir a igreja. E não estou tendo essa oportunidade. Isso, eu acho que se eu melhorar o site, fizer essas coisas, eu sinto que é um trabalho que eu estou fazendo para a igreja. Eu falei, irmão, glória a Deus. Então, não foi eu que falei, Edson, dá para você, por favor, se toca e sirva a igreja, irmão. Não, partiu dele. Ele falou, eu quero servir a igreja. Aí alguém pode falar, agora então tem o ministério do site. Não, é um serviço. É um serviço a todos nós, que ele está prestando, de maneira voluntária, para abençoar a sua vida e a minha. Aí você fala, e o que esse site faz na minha vida? Irmão, o que tem de gente acessando as ministrações e ouvindo, isso é uma bênção. Amém? De repente hoje você não conseguiu anotar tudo e ficou com dúvida em algum... você vai lá e ouve de novo na semana. Olha que bênção. Você não pôde vir em tal culto, você vai lá e ouve aquilo que foi ministrado. Isso é o quê?
uma voluntariedade em servir a mim e a você. Tem que partir de quem? De quem quer servir, de quem quer trabalhar. Então, existem requisitos básicos para o serviço. Estão registrados no texto que nós lemos. Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Você quer servir, irmão? Cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, de boa reputação. Você quer servir? Amém. Quer ou não? Tem gente que, por exemplo, fala, não, eu não vim ao mundo para servir, eu vim para ser servido. Nem Jesus falou isso, né? Você que gosta, não quer servir, também nós não temos problema com isso. Eu não quero servir ninguém, amém. Mas saiba que você tem um ministério da reconciliação, está escrito lá. Esse ministério é teu. E não adianta querer terceirizar. Mas, se de repente você tem no seu coração a vontade de cumprir o que a Bíblia diz e servir as pessoas, e você não quer ser visto, mas você quer serviço, a diaconia com K, no sentido de servir, se prepare. Continue construindo a sua boa reputação, se encha cada vez mais do Espírito Santo e se encha de sabedoria. E a Bíblia diz lá em Tiago, vamos ler lá? Tiago, capítulo 1. Dois textos para fecharmos. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então está aqui já uma receita para você e eu sermos cheios de sabedoria. Aí depois você vai lá em Efésios. Há uma dica também aqui de Paulo, uma instrução. 5, 18. Efésios 5, 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí você pode perguntar, como? Paulo fala toda a lista. Falando entre... você vê que tem vírgula depois do enchei-vos do Espírito. Então ele continua a frase. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. São maneiras de ser cheio do Espírito Santo. Mas continua. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. São instruções de Paulo em como ser cheio do Espírito Santo. E ele continua, porque você sabe que a Bíblia, quando Paulo estava escrevendo, ele não parou e falou, agora eu vou mudar de assunto. Ele continuou, mulheres, para você ser cheia do Espírito Santo, sujeitai ao seu marido. E ele continua, maridos, para você ser cheio do Espírito Santo, amai as vossas esposas, como Cristo. Você entende? Então, são maneiras de nós, cada um na fase em que estamos vivendo, sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, a Bíblia, irmão, nos provê de tudo que nós precisamos. Todas as ferramentas estão aqui. Talvez por que nós não estamos por dentro delas? O que você acha? Aí eu vou lhe falar um último texto. Segunda carta de Pedro,
capítulo 1, que também é uma coisa preciosa que Pedro nos falou. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler um de novo, que nós já lemos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmão, para um pouquinho aqui. Qual que é o nosso cumprimento aqui cotidiano? Graça e paz. Sabe como que graça e paz é multiplicado no meio da igreja? Leia aí. Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. E eu lhe pergunto, qual é a maneira que nós temos para nos enchermos de conhecimento de Deus e de Jesus? Existe um chip que você compra, ou você ora e está, Deus, coloque em mim a palavra. E ele responde, já coloquei, só você lê lá. Dê uma olhada, leia, examine. Então nós precisamos buscar isso. Conhecer e prosseguir em conhecer a palavra. Oséias 6:3. Então, você que pergunta, mas como eu posso servir? Continue construindo uma boa reputação. Seja cheio do Espírito Santo e seja cheio de sabedoria, e seja cheio de fé, seja cheio da palavra. Busque, se esforce, nos esforcemos. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Obrigado, Napoleão. Porque se há prontidão de vontade, olha que texto ótimo. Segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Olha que benção. Você só pode dar aquilo que você tem. Porque se você não tem, você não pode dar. Amém? Você não pode pegar de outro para dar. Você tem que dar aquilo que você tem. E se você quer servir, eu lhe animo e lhe motivo hoje, nesta manhã, a estar sempre preparado. Amém? Então eu quero que você seja abençoado na prática desta palavra. E quando Deus novamente nos preparar a oportunidade, a gente continua falando especificamente dos outros. Vamos ficar em pé? Amém. Amém? Vamos orar sobre isso? E eu lhe incentivo também a orar para que Deus lhe dê direção. Irmão, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz também lá, o salmista falou assim, Deus vai lhe conceder aquilo que deseja o seu coração. O que você tem desejado? Não é? O que nós temos desejado? Nós temos que ter no nosso coração o desejo de servir. E Deus vai nos capacitar com a graça. Porque Ele disse, a minha graça te basta. E aí você fala, mas eu não sei. Mas Ele fala, mas eu sei. E o meu poder se aperfeiçoa na sua não sabência. Ou na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque, como disse Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E nesta manhã nós pudemos nos expor à tua palavra e que nós possamos todos os dias, Senhor, estar expostos à tua palavra para que sejamos corrigidos, ensinados
na direção e no caminho daquilo que nós precisamos melhorar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está dentro de nós e Ele que é o nosso ajudador. Tua palavra diz que Ele nos convence daquilo que nós precisamos melhorar, do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos cada dia mais ser parecidos contigo, Senhor, porque esse é o nosso objetivo. E nós não queremos deixar ninguém para trás, mas nós queremos crescer juntos como igreja, em cumprimento da Tua palavra, que diz que a Sua intenção, o que o Senhor deseja para nós é que cresçamos cada vez mais, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos por esse tempo, te agradecemos já por um bom domingo completo nas nossas vidas e uma semana também maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, querido.